Queridos irmãos, que a paz de Jesus encontre acolhida nos nossos corações, que nós possamos voltar a nossa mente, a nossa atenção para os ensinamentos espirituais que os Espíritos bondosos trazem para todos nós. Na verdade, a nossa posição aqui é só de um porta-voz, porque eu também sou aprendiz como todos vocês. Esse livro é um livro realmente muito interessante, porque vem nos apresentando lições assim muito preciosas. A gente já aprendeu nessas lições anteriores vários valores interessantes. Na última lição nós falamos sobre religião e Emmanuel, nessa lição, apresenta um conceito diferente de religião. E ele coloca a religião como um ponto fundamental no nosso processo de desenvolvimento. Eu vou ler a primeira frase de volta para a gente lembrar da lição anterior. Ele diz a seguinte coisa: a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. E a filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Então vejam que nessa colocação dele nós temos três coisas para desenvolver, não é? Aumentar a capacidade perceptiva com o conhecimento da ciência, e melhorar a nossa capacidade de raciocínio através da filosofia e desenvolver o nosso sentimento através da religião. E é verdade isso, a gente vê isso claramente. Nós sabemos, né, que nossa capacidade perceptiva visual é muito limitada, mas a ciência amplificou essa capacidade. Hoje a gente vê com olhos de raio-x, a gente vê com olhos de radiação gama, a gente vê com olhos de ultravioleta, de infravermelho, né, de ondas longas, as ondas de rádio. A gente está descortinando o nosso mundo, o mundo à nossa volta com esses recursos perceptivos. E nós não enxergamos, mas a ciência, com o conhecimento, desenvolve tecnologia e a gente pode perceber radiações que o nosso olho não percebe. Então a gente está conhecendo o universo com outros olhos hoje, graças aos satélites observatórios que a gente tem girando em torno da Terra, mapeando o nosso universo. Não é? A gente não enxerga dentro do nosso corpo, mas a gente faz um ultrassom e é capaz hoje, com a qualidade da imagem de ultrassom, de ver o rostinho do neném em formação. E já saber que já aparece com o pai ou com a mãe desde antes de nascer. Né? Porque a gente aumentou a capacidade perceptiva. Por outro lado, cada vez mais que a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento, nós vamos aprendendo a discipliná-lo, organizá-lo, através de raciocínios estruturados, lógicos, que é o papel da filosofia. Vai ajudando com isso a aumentar a nossa capacidade de entendimento. Mas a gente não é só intelectualidade, a gente é também sentimento. E o sentimento, quem desenvolve? Né? Então, Emmanuel está dizendo aqui claramente para nós que a nossa capacidade de sentimento é desenvolvida através dos conceitos, dos recursos e das aparentes mágicas que faz a religião. Né? A gente não sabe direito o que é fé, mas a gente sabe se a gente tem ou não tem. Né? A gente não sabe o que é fé. É uma força de dentro para fora. É uma manifestação do Criador através da criatura. E a gente explica, mas dá uma ideia disso,
mas esse sentimento é um sentimento pessoal de cada um. E agora, na lição nova, que vem para frente, ele vai desenvolver alguns conceitos das lições para frente sobre a religião. E a próxima, então, ele fala sobre a fé religiosa. Vamos ver o que ele nos traz. Ele começa dizendo o seguinte, fazendo um histórico. Em todos os tempos, o homem sonha com a pátria espiritual. As ideias de céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos. Aliás, é curioso, não há nenhum povo, nenhum grupo social, não é, que não tenha conceitos religiosos. As ideias materialistas nasceram a posteriori depois, como uma tentativa filosófica de negação. Mas que não deu certo, porque a religião mexe com o lado espiritual nosso lado do sentimento, dos valores morais, que a gente vai desenvolvendo ao longo da história. E ele começa a fazer uma análise disso. Os indígenas da América admitem o paraíso de caça abundante, danças permanentes, com reservas inesgotáveis de fumo. E aí a gente vai ver que essa ideia da espiritualidade, dentro de cada povo, está pintada com a capacidade perceptiva e de conceitos de alegria ou de sofrimento, de acordo com a estrutura de pensamento social que cada desses povos desenvolveram. Então os indígenas, não é, admitem o paraíso, mas esse paraíso está pintado com as cores dos prazeres da vida indígena. A caça abundante, as danças permanentes e reservas inesgotáveis de fumo. Os esquimós localizavam o Éden nas cavernas adornadas, que é muito mais bonito do que um iglu, com certeza, não é? As tribos Maori, que cultivam a guerra por estado natural de felicidade, esperam que o céu lhes seja uma rinha eterna, em que se digladiem indefinidamente. Entre os hindus, as noções de responsabilidade e justiça estão fortemente associadas à ideia da sobrevivência. Eles já têm um conceito de espiritualidade mais agudo. De conformidade com a crença por eles esposadas, nas eras mais remotas, os desencarnados eram submetidos às apreciações do juiz dos mortos. Os bons seriam destinados ao paraíso, a fim de se deliciarem ante os couros celestes, e os maus desceriam para os despenhadeiros do império de Varuna, o deus das águas, onde se instalariam em câmaras infernais, algemados uns aos outros, por laços vivos de serpentes. E aí a gente é capaz de imaginar as torturas mais horrorosas possíveis. Situados, porém, na sementeira da verdade, sempre admitiram que do palácio celeste ou do abismo tormentoso, as almas regressariam à esfera carnal, de modo a se adiantarem na ciência da perfeição. Então eles acreditam na estrutura palingenética da evolução, ou a volta à vida corporal através dos mecanismos reencarnatórios. Os assírios caldeus supunham que os mortos viviam sonolentos em regiões subterrâneas sob amplo domínio das sombras. É curioso, porque ainda tem muita gente pensando assim, que vai morrer, vai ficar num sono profundo até o dia do juízo final. Faz parte da estrutura de pensamento de cada um. Na Grécia, a partir dos mistérios de Orfeu, as concepções de justiça póstuma
alcançam um grau mais alto. No Hades, terrificante de Homero, os espíritos são julgados por Minos, o filho de Zeus. Os gauleses aceitavam a doutrina da transmigração das almas e eram depositários de avançadas revelações da espiritualidade superior. É curioso, porque cada um desses povos tem essa conceituação de acordo com o nível, o estado evolutivo daquele grupo social. Quando a gente lê, por exemplo, na história dos gauleses, a estrutura de religião que eles tinham, a gente fica impressionado como eles eram extremamente adiantados nas concepções espirituais, muito diferente de outros povos. Os hebreus localizavam os desencarnados no Sheol, que Jó classifica como sendo a terra de miséria e trevas, onde habitam o pavor e a morte. Com Virgílio, encontramos princípios mais seguros no que se refere às leis de retribuição. Na entrada do Orco, há divindades infernais para os trabalhos primitivos, quais a guerra, o luto, as doenças, a velhice, o medo, a fome, os monstros, os centauros e as arpias, as fúrias e a hidra de Lerna, simbolizando os terríveis suplícios mentais das almas que se fazem presas da ilusão durante a vida física. Entre esses deuses do abismo, ergue-se o velho Ulmeiro, em cujos galhos se dependuram os sonhos, aí principiando a senda que desemboca no Aqueronte, enlameado e lodoso com largos redemoinhos de água fervente. Vocês vejam que a estrutura de céu e inferno de cada povo vai variando de acordo com o entendimento de cada um deles. Os egípcios atravessavam a existência consagrando-se aos estudos da morte. O livro dos mortos dos egípcios é famosíssimo. Inspirados pelo ideal da justiça e da felicidade além túmulo. Mais recentemente, Maomé estabelece novas linhas à vida espiritual, situando o céu em 7 andares e o inferno em 7 subdivisões. Os eleitos respiram em deliciosos jardins com regatos de água cristalina, leite e mel, e os condenados vivem no território do suplício, onde corre ventania cruel, alimentando estranho fogo que tudo consome. E Dante, o vidente florentino, apresenta quadros expressivos do inferno, do purgatório e do céu na sua obra Divina Comédia. As realidades da sobrevivência acompanham a alma humana desde o berço. Intuitivamente sabe o homem que a vida não se encontra circunscrita às estreitas atividades da terra. O corpo é uma casa temporária a que se recolhe nossa alma em aprendizado. Por isso mesmo, quando atingido pelas farpas da desilusão e do cansaço, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível, que se lhe afigura ao pensamento angustiado como sendo o paraíso almejado e perdido. Desajustado na terra, pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no destino de cada alma, porque se o coração que pede é portador da boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar. E um novo caminho se desdobra à frente da alma, opressa e fatigada, que se volta para o além, cheia de amor, sofrimento e esperança. É uma análise interessante, né? Um caminho histórico sobre essas atividades da fé religiosa, os conceitos que a fé religiosa tem feito ao longo da evolução de todos os povos da nossa humanidade.
A lição seguinte, ele vai falar ainda sobre o serviço religioso. Depois a mensagem cristã, o evangelho e a alegria. Então nós vamos ter ainda a oportunidade de ir focando cada um desses aspectos de forma interessante. Mas o que a gente pode aqui perguntar é o seguinte: como é que nascem na evolução de cada um dos povos esse estado de sentimento que vai sendo povoado por conceituações baseadas no conhecimento ou na ideia que as pessoas, os grupos fazem sobre a vida, criando estruturas religiosas diferentes em cada povo. Não é? Como é que nasce isso? A chave disso é muito simples e muito clara. Está numa coisa que está em nós e que nós não compreendemos e muitas vezes nem admitimos. Porque pela falta de entendimento, nós criamos fantasias. Quando a gente não sabe uma coisa, a gente fantasia uma ideia sobre ela. Quase sempre a gente faz isso. E aí a gente diz, eu acho que é assim que a gente explica isso. Então nós estamos cheios de achismos, né? É muito comum, e você pergunta a uma pessoa, eu acho que isso aí você pode explicar assim assado, né? Acho aqui, acho ali, acho acolá, e a gente está cheio de teorias achistas, por aí afora. Mas isso tem uma razão muito natural no ser humano, que é a gente participando das coisas do nosso cotidiano, a gente formular ideias sobre elas mesmo, sem uma base de entendimento sólida. E é muito comum as pessoas dizerem, eu nunca li nada da doutrina espírita, mas não acredito em reencarnação. Aí você diz, por que você não acredita? Aí ele vai soltar um achismo. Porque ele não tem base, não estudou, não analisou, não estruturou uma linha de pensamento lógico, com prós e contras sobre o tema, para poder fazer um juízo adequado. Então a gente vai no achismo, que é mais fácil, porque não exige de nós o exercício de pensar cuidadosamente sobre o tema. E a gente tem uma preguiça mental fabulosa. Todos nós. Querem ver? A gente começa a ler um livro e logo dá sono. Sabe por que dá sono? Porque a cabeça da gente que não está treinada a ficar pensando, cansa e quer parar de funcionar. Então a gente dorme. É uma reação natural por falta de exercício. É a mesma coisa, a gente não está acostumado a andar. Aí hoje eu vou andar. Aí anda 2, 3, 4 horas. Aí depois fica com a dor nas pernas danada. No dia seguinte não está aguentando ficar de pé, com as plantas dos pés inchadas porque andou muito, porque não está acostumada. As pessoas que estão acostumadas, pergunta o carteiro que trabalha entregando cartas o dia inteiro de casa em casa, se ele tem esse tipo de problema de dor nas pernas e planta dos pés inchada. Não tem, está acostumado. Então isso faz parte da nossa estrutura de vida. Então a gente tem uma porta de abertura para ir fazendo conceitos lentamente sobre o mundo espiritual. Sabe qual é essa porta? O sono. Porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo e entra em relação com o mundo espiritual. Quando volta, acorda no corpo, a gente não sabe explicar aquilo lá, porque tudo que entrou do lado de lá na nossa cabeça, entrou na cabeça espiritual, na mente espiritual, não foi via neurônios cerebrais. Então a gente acorda e traz um pouco daquilo, mas traz de forma confusa, porque só as coisas
que a gente vivenciou no mundo espiritual durante o sono, que nos impressionaram mais fortemente, é que a gente traz pelo sentimento e ao acordar imprime uma visão superficial dos neurônios que percebem esse estado de transição entre a vida no mundo espiritual e a vida no mundo físico, durante o ato de acordar. E os sonos são confusos. Mas qual de nós já não sonhou com parentes que já morreram? Não é? E como é que faz isso? Aí as pessoas, não, achismo. A gente explica isso muito fácil. É porque a gente tem memória, então a gente lembra deles. Põe culpa na memória. Mas às vezes o sonho é tão chocante que não fazia parte da nossa memória anterior. E a gente fica então sem explicar. E é outra coisa curiosa que acontece, às vezes a gente sonha com pessoas que a gente não conhece aqui. A gente não conhece aqui. Mas quando a gente acorda, a gente começa a contar o sonho. Não, parecia fulano, mas de repente era ciclano. Sabe por quê? Porque a gente quer vestir aquilo do lado de lá com a roupa do lado de cá. E do lado de cá, quem povoa a nossa memória são as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano da vida. Então, parecia fulano, mas parecia ciclano, era nenhum dos dois. Era um espírito que você conhece, mas não lembra porque você o conheceu no mundo espiritual. Então, as ideias da vida no mundo espiritual é inerente ao nosso próprio estado de ser, porque nós somos espíritos. E em qualquer época da humanidade, mesmo na época que a gente era bruto das cavernas, a gente dormia e saía do corpo. É por aí que veio toda essa aparente mitologia, que não é invenção ao acaso, mas é uma associação de ideia que a gente faz entre o período do sono e o período de vigília. Porque todos nós que vivemos num corpo biológico, inclusive os animais, temos duas fases da vida. A vida que o corpo dorme e a vida que o corpo está ativo. Nós que já somos animais ditos superiores, né, temos consciência da própria individualidade, ao dormir, a gente continua vivendo como ser espiritual, querendo, sentindo, fazendo, realizando. E voltamos para o corpo trazendo essas impressões. E essas impressões vão estruturando o nosso estado emocional. Vai criando estruturas de sentimento que a gente vai pintando com o entendimento biológico da vida ativa no corpo físico, de acordo com o conhecimento já adquirido. É por isso que os povos, todos eles falam da mesma coisa, mas pintam um quadro com pinturas diferentes, com imagens diferentes, com cores diferentes. Mas há o sentimento de continuidade em todos eles. E desses povos antigos, o povo que teve em aproximação mais precisa da realidade espiritual foram os egípcios e os gauleses, por incrível que pareça. Por que razão? Porque provavelmente eram povos que estavam constituídos de espíritos um pouco mais adiantados do que os outros, por essa razão. O druidismo, né, que é a prática da religião celta, ou gaulesa, como quiserem, o povo celta, eram várias tribos diferentes, mas a estrutura de pensamento deles com relação
as ideias religiosas eram extremamente precisas, porque eles tinham uma ideia de Deus como Criador, tinham uma ideia dos espíritos como criaturas, e tinha uma ideia precisa da transmigração das almas. E eles entendiam então esse mecanismo muito mais fácil, que hoje a doutrina espírita, né, abre para nós de uma maneira muito clara. Muito clara. A doutrina espírita é, segundo a afirmativa do próprio Bezerra de Menezes no mundo espiritual através de psicografia, é a informação do mundo espiritual mais adiantada que o mundo já teve, e que nem os espíritos ainda conseguiram entender isso direito. E é verdade, porque muitos de nós espíritas fazemos da doutrina espírita uma nova religião, e a gente então cria o hábito religioso do velho passado, de eu vou uma vez no centro, tomo passe e tal, para ver se minha vida melhora. E continua fazendo as mesmas besteiras todos os dias. Não muda de comportamento de jeito nenhum. Né? Então, fica transferindo para a religião as graças e benesses que Deus nos deve. Como se Ele, né, nos devesse alguma coisa. É assim. A gente está com um problema, ele vai na religião, faz uma promessa, né, faz isso, faz aquilo, toma passe, é até capaz de dar cesta básica aos pobres, para ver se dá um jeito de resolver o nosso problema, porque nós ainda colocamos os nossos valores muito mais nas coisas materiais do que nessa realidade transcendente da vida, que é a vida espiritual. Então a nossa fé religiosa, ela é progressiva e lenta à medida que nós vamos deixando acordar dentro de nós a realidade espiritual. Até que a gente chega num momento que a gente não deixa de ser homem e mulher para ser espírito reencarnado. Olha que coisa, é uma transição. O que você é? Eu sou espírito reencarnado. Pronto. Né? Isso é tudo. Porque você não é homem, não é mulher. Quer ver? Morre, acabou. Cadê o homem? Cadê a mulher? O que sobrou? O espírito. É isso que a gente é. A gente é espírito em trânsito na vida material. Para fazer esse trânsito, a gente precisa de um instrumento apropriado para a vida material, que é o corpo físico, seja ele masculino ou feminino, isso não importa, porque isso é transitório, é momentâneo, porque tem hora que a gente precisa da vida como homem, tem hora que a gente precisa da vida como mulher. Então, espírito não tem sexo do jeito que a gente imagina. Ele precisa das experiências de desenvolvimento intelecto-emocional, passando pelas duas fases da vida corporal que facilita esse crescimento. O corpo é material didático. Né? Olha que coisa, é material didático. Quer dizer, esse entendimento vai chegando devagar. A gente precisa de milhares e milhares de anos para chegar nesse ponto. E nós já vivemos milhares e milhares de anos. Nós já estamos na fase da vida terrena, onde isso já é possível de ser alcançado. Mas isso não é alcançado pura e simplesmente de forma gratuita. É preciso que a gente busque. É preciso que a gente tenha interesse, porque ouvir pode até ser interessante. Mas você só vai ter esses conceitos se você mergulhar neles. Mergulhar mesmo, cair de cabeça e fundo. Estudar, pensar, meditar, comparar. Fazer experiência. Vocês têm medo de fazer experiência? Eu não tenho.
sou físico experimental, faço isso nos laboratórios do meu trabalho. Eu já fiz muitas experiências psíquicas, de juntar um grupinho, olha, hoje nós vamos dormir, vamos nos encontrar, tá bom? Durante o sono físico. É um grupo de 10 pessoas. 4, 5 contam o mesmo sonho. Nem todos, mas basta isso. Uma vez eu fui apresentado para uma pessoa que disse, não, mas eu já conheço esse moço aqui, eu era mais jovem, então podia me chamar de moço. Não, eu já conheço esse moço aqui, você lembra aquele sonho que eu te contei? Era ele que estava no meu sonho. Eu nunca vi a mulher e eu nunca sonhei com ela, ela que sonhou comigo. Mas ela me conhecia, porque a gente pode se conhecer no mundo espiritual enquanto dorme. Isso não é fantasia, isso é realidade. Teve um senhor, isso está na literatura médica, não é? Que teve que fazer uma cirurgia. Então ele foi para a sala de cirurgia, os médicos prepararam ele, anestesiaram ele. Quando ele foi anestesiado, ele saiu do corpo e viu tudo. Os médicos conversando, falando o que ia fazer, fazendo brincadeira, porque muitas vezes os médicos até contam piada suja durante a cirurgia, tá certo? E ele então ficou ali um momento, ficou interessado por aquilo, mas depois se desinteressou e saiu. Largou o corpo dele lá e rua, saiu pela porta do hospital e foi embora andar pela cidade. Andou uns 3 quarteirões e assistiu um acidente de carro, onde um rapaz que estava dirigindo o carro morreu. No acidente, ele assistiu, viu tudo. Passou um período, ele voltou para o corpo, acabou a anestesia, ele acordou. Aí ele, conversando com os médicos, ele contou a experiência dele. Ah, isso aí é fantasia, a mente fica excitada por causa da anestesia e tal. Aí foram depois, um deles se interessou, foi nos noticiários de acidente e tal, e tinha acontecido o acidente e o rapaz tinha morrido. Então, fantasia não cria realidade. Isso é vivência do espírito livre do corpo físico, enquanto pode. Há muitos e muitos casos desse narrado na literatura médica. E a gente ainda teima em acreditar que isso tudo é fantasia, achismo, né, do cérebro. O cérebro é mágico. E ele então é capaz de engendrar essas histórias todas. É muito mais fácil, muito mais lógico, muito mais simples a gente ser um espírito e a vida corporal ser um processo. Imaginem, isso aqui eu já questionei com vocês do ponto de vista religioso, não é? Se Deus cria a alma junto com o corpo, Deus está aprendendo a criar a alma. Porque as crianças que nascem hoje são muitíssimo mais espertas do que aquelas de 5.000 anos atrás. É ou não é? Agora, fica muito mais fácil entender que essa alma que viveu 5.000 anos atrás tem vindo progredindo nesse período todo através de várias reencarnações e agora, quando nasce, é muito mais esperto porque tem uma bagagem espiritual muito maior acumulado ao longo do tempo. Para que achar a explicação horrorosa se tem a explicação simples? Não é? Essa é a ideia genial dos cientistas também, né? Cientista que pensa, descobre coisas fantásticas dessa maneira. Não é? O Newton, quando caiu uma maçã da macieira do quintal da casa dele, todo dia cai maçã de macieira, de todo lugar do mundo que tem macieira, não é? Mas aquela queda da maçã, ele fez a pergunta imediata, porque pensa,
O que governa a queda da maçã? Será que é a mesma lei que governa o movimento da Lua? Não, essa é a pergunta chave, a genialidade dele está nisso. Aí vai investigar, vai perceber que existe uma lei gravitacional por trás que regula esses fenômenos todos com uma única lei, muito mais simples do que ficar arranjando uma explicação para cada uma das coisas que acontecem. Não é? Porque há explicações gerais para as coisas que têm uma amplitude muito grande. Então, é preciso que a gente, ao fazer esse tipo de leitura, entenda o mecanismo evolutivo que está por trás disso. E as razões que geram isso, que são as razões de natureza espiritual inerente à nossa própria realidade. Nós não somos corpo físico. Nós somos espíritos indestrutíveis. E acumulamos conhecimento através das diferentes jornadas que vamos fazendo através da vida física. E ao mesmo tempo também aprendemos muita coisa entre uma vida física e outra no mundo espiritual. E assim que a gente vai ser um dia um espírito angelical, não é? Porque a gente vai acumulando conhecimento, vai conhecendo as coisas, vai desenvolvendo sentimento, vai aprendendo a ser solidário, não é? Porque quais são os valores interessantes da religião? São os valores morais, não é? E quais são as coisas fundamentais dos valores morais? Como diz Jesus, está reduzido em duas coisas. Amar a Deus, quer dizer, reconhecer o Criador. Que amar a Deus sobre todas as coisas é amar tudo que Ele fez. Reconhecer e amar tudo que Ele fez. E amar o próximo como a si mesmo, que é o amor fraternal. Essas são os dois conceitos de abrangência completa sobre todos os recursos morais. Porque se a gente ama o nosso próximo, e o próximo é qualquer pessoa, qualquer uma, todas são próximas, a gente vai querer que o outro seja tão feliz quanto a gente deseja para a gente. Então a gente não vai fazer nenhum mal a ele, porque ele não quer que ninguém faça mal a gente. É uma regra simples. Aí não precisa mais do que isso, a rigor. Não é? Mas a gente inventa, fica inventando detalhes. Mas as coisas são simples, não são complexas. A gente é que gosta de complicar, porque complicando parece que a gente fica mais importante. Olha, quando eu chegar aqui fazer um discurso para vocês, com palavras que vocês não entendem, vocês vão falar, puxa, hoje ele falou um negócio que eu não sei nem o que é. Eu já assisti palestra de pessoas que falaram assim, e as pessoas aplaudiram de pé. E aí você vai lá e pergunta, o que foi que ele falou mesmo? O que você entendeu da palestra? Ah, não, eu entendi, mas não sei explicar. É assim que a gente responde, né? Que é o caminho fácil. Entendeu nada. Você sabe que ele falou uma coisa errada? Ah, é? O que foi? Aí você explica, a pessoa, nossa, eu não tinha percebido. Então, por que você aplaudiu? Não é? É assim que a gente é ainda, superficial nas coisas. Porque não quer entrar, né, mergulhar profundo nas coisas que são importantes. Jesus falava por parábolas por causa disso. Porque por parábolas a gente não deforma o ensinamento. Ninguém vai mudar a parábola. A historinha é aquela. Mas naquela historinha está embutido uma série de conhecimentos. Então uma parábola, sabe o que parece? Um iceberg.
Quando você lê, você só está vendo a parte de cima, que está flutuando. Mas para você entender, você tem que mergulhar e vai descobrir que 90% está lá embaixo. E quanto mais a gente aprender a mergulhar, mais a gente entende. Mas isso cobra da gente capacidade de disciplinar-se na leitura, no estudo, na vontade de perguntar e buscar respostas. Eu não acredito nos espíritos, não. Não acredito que existe espírito. Eu sei que existe espírito. É diferente de acreditar. Sabe por que eu sei? Porque eu falo com eles. Qualquer um pode falar com os espíritos. Você fala com os espíritos, Leia? Todo sábado você fala com os espíritos aqui, né? E às vezes na sua casa também. Não é assim? Você não fala com o espírito? A gente fala, os espíritos falam com a gente. Ah, mas eu vou ficar com medo. Medo de quê? Espírito não é fantasma. Ele não vai aparecer um lençol branco com 2 buracos no lugar do olho, não. É gente. Espírito é gente. E a gente é espírito. Não é? Então não tem, nós vamos conversar com uma pessoa que é igual a gente. E não acredita em tudo que os espíritos dizem não, porque eles são igual a gente, tem espírito mentiroso. Né? E muitos espertalhões. Tá certo? É muito fácil da gente entender isso. Morre um espertalhão, você acha que ele passou por lá de lá, ele vira o quê? Espírito espertalhão. Que ele era aqui, só vestido com corpo, agora está vestido sem corpo, com outra roupa. Então o lado de lá e o lado de cá é a mesma coisa, é uma questão de percepção, só isso. E é essa realidade que sempre se manifestou na vida humana. É por isso que nós, desde as épocas primevas da evolução do homem, a gente tem a relação com o mundo espiritual e vai criando, através dessas experiências, toda a formulação das seitas religiosas, dos conceitos religiosos que a gente tem até então. Tá certo? Por isso, o que o Emmanuel escreve aqui é pura verdade. Tem toda a razão de escrever isso, é assim que é mesmo. Não é? E às vezes a gente, por conveniência, transforma uma estrutura religiosa em algo para controlar os outros, como uma regra de poder, quando a gente institucionaliza a religião. Torna ela uma instituição. Aí ela passa a ser uma instituição humana. E ela precisa ter importância, precisa ter poder. Então tem que usar de conhecimentos e recursos para que eu continue tendo poder e dominando. Manter a dominação. Vocês podem observar na história da humanidade, os sacerdotes sempre fizeram parte da elite mandativa das nações. Religião institucionalizada. Mas não é essa a religião, na lição anterior, que Emmanuel fala para nós. Ele está falando da religião de ligar o homem ou o ser espiritual a Deus. Isso é outro conceito, que não precisa de instituição. Por isso a gente não quer nunca que a doutrina espírita vire uma instituição. Porque ela é uma doutrina, não é uma religião. É um acervo de conhecimentos. Não é uma estrutura religiosa. Com sacerdote, né, com gente que manda ou que desmanda, com pessoa mais importante ou menos importante. Porque não tem. Toda criatura de Deus é igualmente importante. Se não fosse, ele não criava assim. Então, o seu Otacílio não é mais importante que ninguém. Pisa na bola como todos nós. Porque nós somos ainda espíritos em evolução. Jesus é um espírito angelical.
A importância que ele tem para nós é porque ele já sabe o caminho e veio nos ensinar. É o nosso mestre. Mas ele sabe o caminho porque ele já percorreu ele antes. Porque Deus não criou o universo, Deus cria, continua criando. Esses bichinhos que a gente vê aqui na Terra, tudo, o princípio inteligente que anima esses bichinhos, todos eles vão ser um dia um espírito humano. Porque nós já participamos desse processo de experimentação. Do espírito humano que nós somos hoje. Mas Deus cria continuamente. Então, se Jesus já alcançou o nível da perfeição de espírito puro, é porque ele foi criado antes de nós, só isso. Mas o professor foi criado antes, nasceu antes do aluno, não é? Porque o professor é mais velho que o aluno. Isso faz parte da estrutura da vida. Então, ninguém é mais importante que ninguém. E toda instituição de caráter religioso que faz uma pessoa ser mais importante que outra, está falhando no princípio do significado profundo do que é religião. A gente não pensa muito assim, né? Está acostumado com as estruturas sociais, né, que o padre é mais importante do que o que frequenta a igreja, não é? O pastor é mais importante do que o fiel que vai assistir, o médium que recebe uma comunicação do Espírito é mais importante. Não tem nada de mais importante ou menos importante, todos nós somos importantes. Se a gente não fosse importante, Deus não teria criado a gente. Importante é que importa. Não é? Não é isso? Importante é que importa. Se importa é porque Deus criou para importar. Então, ou somos todos importantes ou não tem ninguém mais importante do que outro. Igualmente importantes. E é essa estrutura de conhecimento de valores espirituais que é fundamental para nos auxiliar a sermos criaturas integradas com as leis espirituais que nos governam e, portanto, como consequência, plenos de felicidade. Que a felicidade não é ter, é estar em harmonia com as leis espirituais que nos governam. Né? Quem é feliz? Aquele que tem o reino de Deus dentro de si. Que é a mesma coisa noutra linguagem. Porque ter o reino de Deus dentro da gente é fazer, não é? Estar de acordo com as leis espirituais que nos governam. E as leis espirituais foram feitas pela sabedoria excelsa, divina, para que a gente seja feliz. Esse é o propósito. Então, a fé religiosa tem que culminar nisto. Nós vamos ver daqui para frente, nas outras lições, a importância que Emmanuel vai dando a isso, mostrando em cada uma dessas lições como isso está chegando até nós. E o cristianismo do Cristo representa algo fantástico nessa direção que a gente ainda depois de 2000 anos ainda não sabe aproveitar. Porque Jesus não instituiu religião nenhuma. Ele não fundou religião. Ele ensinou conhecimentos. E deu exemplo de que aqueles conhecimentos funcionam, porque ele fazia para mostrar para a gente. Mas não, nós é que fundamos uma religião em cima dele, né? Claro, vocês já viram alguma religião que fala, você espírita, você já está no inferno. Ah, só vai para o céu quem for da minha religião.
Não é assim? Desse jeito nós vamos todos para o céu da boca da onça, que é um lugar que não vale a pena ir, não é? Então o que a gente precisa é entender que todos nós somos irmãos, filhos igualmente de Deus, que estamos progredindo juntos e vamos ser um dia todos nós espíritos puros. Não podia ser diferente disso, porque senão Deus não seria a bondade, não é? Teria privilégios, e não faz sentido, não é? Você criar com privilégios, isso é injusto, e Deus é a justiça absoluta. Vamos pensar nisso maduramente, com calma, vamos ter coragem de fazer perguntas e buscar respostas, pensar, vamos vencer o nosso sono, a nossa preguiça mental, vamos fazer exercício de entendimento, e vamos fazer experiência. Todos nós dormimos, faça experiência dormindo. Não durmam simplesmente porque está cansado, ou porque não aguenta ficar de olho aberto na televisão mais. Preparem-se para uma experiência noturna, de liberdade do corpo físico como espírito imortal que a gente é. Vai visitar os amigos espirituais que você tem em outros lugares, mesmo que seja encarnados. Às vezes a gente fica preocupado porque tem um parente que está doente lá, vai lá visitar ele durante o sono, não pode pegar um avião, não está dando para ir lá, vai lá em espírito, visita ele, dá um abraço nele, ele vai sentir. Depois vai acordar, vai ligar para você e dizer: olha, sonhei com você essa noite, você veio aqui, me deu um abraço. Ah, é? Que Deus nos ilumine sempre. Muito obrigado pela paciência de vocês.